Eu deixo vocês agora com o nosso colega César para a palestra As Leis Morais Aplicadas ao Cotidiano. Uma boa palestra a todos. Boa noite a todos os irmãos e irmãs. Muita paz, muita luz, muita energia de amor no coração de todos nós. Que Jesus esteja conosco nessa tarde e noite, como é de costume. Em todos os encontros aqui no Fé e Esperança, há a presença da energia de Jesus que ilumina as almas. Hoje nós iremos falar sobre leis morais aplicadas ao cotidiano. Então são as regras, que Deus estabeleceu para guiar a nossa caminhada evolutiva. Então ela tem o objetivo de impulsionar os espíritos para que eles se dirijam à perfeição. Este é o objetivo das leis morais, que nós encontramos no Livro dos Espíritos, mais precisamente na terceira parte do Livro dos Espíritos. E também podemos observar no Evangelho segundo o Espiritismo um grande repositório de ensinamentos morais, que foram extraídos do Evangelho de Jesus, mas objetivando esse principal aspecto que é de suma importância para a humanidade. Moral para a sociedade, que muitas vezes pode se destoar da moral de Deus. São o conjunto de convenções que orientam as ações sociais no sentido de responsabilidade. Essa moral para a sociedade, ela está vinculada à questão evolutiva desta comunidade. Nós tivemos nações do passado que estabeleciam convenções sociais que eram extremamente contrárias à lei de Deus. Temos o caso do próprio povo hebreu, que no início de sua trajetória aqui na Terra, eles praticavam sacrifícios humanos para oferecer a Deus. Aí chegou na época de Abraão, ele rompeu com esse costume. E para eles aquilo era certo. Chegou naquela parte da Bíblia em que o Abraão iria oferecer o Isaac, para oferecer a Deus, e veio um anjo e mandou ele parar com aquela ação, que ele oferecesse um carneiro, um animal do seu rebanho, no lugar do Isaac. Aquilo foi um marco histórico em que se parou com essa prática. E para eles era normal, fazia parte. Mas depois começou outro costume, até a vinda de Jesus. Tem origem no latim morales, regras que definem o modo de agir das pessoas. O que são as leis morais? Daí já estamos falando das leis morais de Deus. As leis morais são as leis divinas ou naturais, que vêm ser a mesma coisa, que regem o progresso do espírito. São eternas, imutáveis e universais, porque procedem de Deus. Então as leis de Deus têm essa característica. Elas existem de todo o tempo e continuarão existindo. E elas nunca mudarão. Já as leis humanas, elas vão mudando, elas vão se aperfeiçoando, elas vão criando uma convergência em direção à lei maior, a lei de Deus. Não estão apenas nos livros, estão gravadas na consciência, indicando o bem que devemos fazer e o mal que precisamos evitar. Então, quando Deus criou o Espírito, Ele imantou em nossa alma todo esse conjunto de leis na nossa consciência.
Conforme a nossa evolução, nós vamos entendendo cada vez mais essas leis que estão em estado latente e vamos aplicando em nossa vida, em nossa trajetória evolutiva. Qual é o objetivo das leis? Reforma íntima. O estudo das leis morais não é apenas intelectual, é transformador. O homem de bem é aquele que se esforça para praticá-las, com pureza, combatendo o egoísmo e o orgulho, aproximando-se da sua natureza espiritual. Então, Deus nos criou imaculado dessas imperfeições. Nós é que, com o uso do livre-arbítrio, o mau uso do livre-arbítrio, é que começamos a cultivar imperfeições no nosso espírito. Então, é preciso nós voltar à nossa natureza essencial para poder nos purificar novamente. Quando João Batista realizava o ritual do batizado, ele dizia para as pessoas, né, vá para o seu próprio interior. Né? Ele usava uma expressão que significa terrassuba techuvá, né? Que é uma expressão em hebraico, volte para dentro de si. Então ele estava dizendo para buscar a pureza do espírito. Na questão do Livro dos Espíritos, 629, que definição se pode dar da moral? Essa foi uma questão que Kardec realizou aos espíritos. E houve a resposta: a moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. E Jesus também nos ensinava que o maior no reino de Deus é aquele que mais serve, mais se propõe a servir ao próximo. Então estava já ensinando essa virtude do altruísmo que nós precisamos desenvolver, tudo em consonância com a lei maior. Muitas vezes nos perguntamos se alguma atitude está correta ou não. São os momentos, né, que nós nos deparamos na encruzilhada da vida. Será que eu estou fazendo certo? Será que essa atitude está correta? Com o desenvolvimento da nossa consciência, adquirimos a possibilidade de escolhas, podendo evitar o mal. Assim, estamos exercitando a moral. Então, o espírito, quanto mais evoluído, mais liberdade ele possui, mais livre arbítrio ele tem. Porque ele nunca vai fazer coisa errada, nunca vai fazer o mal. Então, Deus possibilita. Já os de ordem inferior, que têm essa tendência de errar, possuem um livre-arbítrio limitado. Porém, uma sociedade pode convencionar costumes contrários à lei natural de Deus, pois o progresso moral ainda está deficitário. Diante dessa situação, lembremos do ensinamento de Jesus, aqui no caso das coletividades, né, que tem esse princípio de criar leis que possa beneficiar mais e ajudar no convívio daquelas pessoas. É preciso lembrar dos ensinamentos de Jesus quando se tem dúvida do que é o melhor a fazer. Portanto, tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, assim fazei-o vós também a elas, pois esta é a lei e os profetas, os dois únicos caminhos. Então Jesus usava como referência
as leis que os hebreus já conheciam do Velho Testamento. Tudo se resumia nisso, né? E também os ensinamentos dos profetas. Na questão 614 do Livro dos Espíritos, que se deve entender por lei natural? Lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem, indicando-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. Ele só é infeliz se dela se afasta. Então, como as leis de Deus estão registradas na nossa consciência, quando o homem se afasta dessas leis, ele começa a se tornar infeliz. E a consciência começa a cobrar dele. Aí ele precisa se redimir dessas faltas. Temos aqui a escala das emoções, observando que as emoções, elas determinam certos padrões vibracionais. E a observância da moral de Deus faz com que esse padrão vibracional se eleve. Temos em megahertz de 20 MHz até 175 MHz, abrange orgulho, raiva, desejo, medo, tristeza, apatia, culpa e vergonha. E esses sentimentos estão inteiramente ligados com as regiões inferiores, que antigamente se chamava de inferno. Na doutrina espírita, nós chamamos de umbral. A pessoa pode estar encarnada e vinculada com esses sentimentos. Então ela vai estar encarnada na Terra e vinculada com a região umbralina. Ao desencarnar, se ela continuar alimentando esses sentimentos, que na maioria das vezes acontece, ela vai ser atraída pela lei de afinidade para este lugar. Do 200 ao 400, coragem, neutralidade, boa vontade, aceitação e razão, nós temos vinculação com a Terra, né? Vinculação com sentimentos de ordem horizontal. De 500 a 700 ou mais, amor, alegria, paz e iluminação. Nós estaremos vinculados às esferas superiores. Muitos espíritos que aqui viveram estavam encarnados e estavam vinculados às esferas superiores. Por isso que no Livro dos Espíritos está escrito que tanto o céu como tanto o inferno, eles são estados mentais, estados emocionais mentais. Allan Kardec estipulou uma escala espírita, observando toda a condição moral desses espíritos, deixando de lado a condição intelectual. Pois a terceira ordem de espíritos, que são os espíritos inferiores, que vai da 10ª classe até a 6ª classe, muitos deles podem ter o intelecto desenvolvido. Temos ali a 8ª classe, o espírito pseudo-sábios. Com certeza estes possuem inteligência, porém possuem uma moral muito baixa. Sendo assim, Kardec os colocou atrás dos espíritos neutros e inclusive atrás dos espíritos perturbadores, né, que são espíritos muito ingênuos, que são aqueles chamados de batedores. Eles estão à frente do pseudo-sábio. Já os espíritos da segunda ordem, os bons espíritos, vai da 5ª classe à 2ª classe. E esse já possui um desenvolvimento moral bem elevado. Então eles podem ter até um intelecto inferior
aos pseudo-sábios, ou os levianos, ou os impuros. Mas a moral deles é elevada. Então, eles foram colocados nestas classes, da quinta até a segunda. E temos o exemplo da mãe de André Luiz, que viveu aqui na Terra. Era uma pessoa simples, mas de moral elevada. Quando desencarnou, ela foi habitar as esferas superiores. Sendo que para visitar André Luiz na cidade Nosso Lar, ela precisava se materializar para ele poder ver e perceber ela. Tão superior que era ela. E aqui na Terra, ela era uma simples dona do lar, dona de casa. E o André Luiz, aqui na Terra, era um doutor famoso, reconhecido até no exterior. Os diferentes habitats no mundo espiritual está condicionado a esta elevação moral que o espírito desenvolve quando encarnado e também como desencarnado. Tem muitas variações para o espírito, as percepções que tenha, os aspectos das coisas, o estado de prisão ou de liberdade, de luz ou de treva, as emoções que cultive. No caso de André Luiz, passou pelos aqueles dois quadros. O primeiro, ele foi remetido até o umbral, que é o umbral médio. Depois, mais adiante, a gente vai ver essa subdivisão da região umbralina. E o André Luiz foi para o umbral médio. E depois, ele foi socorrido quando ele se arrependeu, quando ele rogou a Deus que o ajudasse, e foi levado para o umbral superior ou umbral fino, aonde se localizam as cidades espirituais. Então, devido a essa mudança que ele começou a realizar, e daí ele já teve condições desta elevação espiritual. Então, o que determina para onde o espírito vai? Partindo da crosta terrestre, que é o centro desta imagem. Nós temos aquele círculo escuro ao redor da crosta, que é o umbral inferior. Nas obras de André Luiz, aparecem como trevas e abismos. É uma denominação específica a este lugar. A esfera número 2, que é um pouco mais clara, é o umbral médio, para onde o André Luiz foi quando desencarnou. E ele permaneceu lá por 8 dos nossos anos. O tempo a percepção de tempo de André Luiz nesse lugar foi 8 dos nossos anos. Já a percepção de tempo aqui na Terra foi apenas de 4 anos, que existe uma diferença. A terceira esfera, mais iluminada, é o umbral superior ou umbral fino, aonde se localizam as cidades espirituais. E tem uma estrela ali identificando a cidade Nosso Lar. E existem outras cidades que são até superiores à cidade Nosso Lar. Muitas cidades existem no nosso território aqui do Brasil. Uma delas é Alvorada Nova, que serviu de modelo para a construção da cidade Nosso Lar. E da quarta e da quinta, sexta e sétima esfera, são as esferas superiores, chamados céus mentais. Então, para lá só vai os espíritos muito elevados. A mãe do André Luiz foi para uma dessas esferas superiores. O livro Nosso Lar não informa se foi na quinta, ou na sexta, ou na sétima. A força da educação e de amor
Poderia esta última unificar a bandeira do orbe, criando um novo roteiro à evolução coletiva e estabelecendo as linhas paralelas do progresso físico e moral da humanidade terrestre? Com certeza, né? Os espíritos fazem esta afirmativa. O futuro nosso, lá pela metade do ciclo de regeneração, vai acontecer isso. Vai acontecer de nós unificarmos as bandeiras e todos serem considerados como uma nação só. A evolução começa na matéria e espírito, passa pelo ciclo das raças, até chegar ao ciclo da vida. Nós estamos num ciclo agora de expiações e provas, no final deste ciclo. E vamos passar para o ciclo de regeneração. Nós vamos ver agora todo esse trajetório que o espírito percorre, quando ele vai se elevando moralmente, mas também intelectualmente. Ele começa no ciclo primitivo, que é um período muito longo, e existe o período de transição. E inicia no ciclo de expiações e provas. É o que nós estamos passando agora. Estamos no final deste ciclo. E estamos passando por um período de transição também. Depois inicia o ciclo de regeneração. Segundo Chico Xavier, de 7.000 a 10.000 anos, mais ou menos, dura esse ciclo, que os espíritos consideram um ciclo curto. Passando adiante, transição novamente, ciclo ditosos. Passando adiante, transição, ciclo celestes ou divinos, aonde a matéria irá se tornar tão sutil que os corpos irão se assemelhar ao perispírito que nós temos hoje. Vamos agora à terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais, que são em número de 10, e o objetivo final é a perfeição moral. Nós vamos olhar uma a uma, posterior. Lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei da conservação, lei da destruição, lei da sociedade, lei do progresso, lei da igualdade, lei da liberdade, lei da justiça, amor e caridade, e por fim, perfeição moral. Essas 10 leis possuem o mesmo número de leis que Moisés escreveu nas tábuas da lei. São 10 também. Aí fica a questão: seria uma simples coincidência ou foi intencional? Lei de adoração. Se nós olharmos a lei de adoração e a primeira lei de Moisés, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, não existe uma coincidência? Então, no meu entendimento, essas leis foram criadas de forma intencional no número de 10. A primeira lei, lei de adoração, incentiva a prática da prece como meio de conexão com o divino, promovendo o cultivo da fé e da gratidão. Conforme Jesus ensinou, onde está teu tesouro, aí estará seu coração. Então Jesus estava falando, nós nos transformamos naquilo que nós amamos. Se nós amamos a doutrina espírita, nós vamos estar vinculados à doutrina espírita. Se a pessoa gosta muito das drogas ilícitas, ela vai estar vinculada à droga ilícita. Ela ama aquilo. Então a aparência dela vai ser de usuário. Todo mundo vai perceber isso. Então é isso. O que eu amo, aí está o meu tesouro. Estará meu coração. Lei do trabalho.
enfatiza a importância do trabalho não só como um meio de subsistência, mas como uma ferramenta essencial para o progresso moral e espiritual. Deus não nos criou perfeitos para que o alcançássemos a perfeição pelo esforço do trabalho. Até eu estava ouvindo uma palestra do Haroldo, que ele comentou a respeito. Deus poderia nos criar perfeito, porque Ele tudo pode, mas Ele não, assim não o quis. Até os Espíritos respondem bem isso. Deus não quis. Ele quis que nós formássemos, desenvolvêssemos a perfeição pelo trabalho. Aí que entra a lei do trabalho. Todos os seres da criação estão envolvidos nessa lei, inclusive os dos reinos inferiores. Lei da reprodução assegura a continuidade da vida, destacando a responsabilidade nas relações afetivas e familiares. Lá no Velho Testamento já fala, né? Crescei e reproduzi e enchei a face da terra. Então é uma lei já que existe de todos os tempos. Temos que dar oportunidade a novos espíritos virem à Terra para poderem progredir nessa escola. Lei da conservação motiva o cuidado com a própria saúde e bem-estar, reconhecendo o corpo físico como instrumento valioso para o espírito. Da mesma forma, essa que é uma das leis morais, segundo o Espiritismo, se aplica aos cuidados com a natureza em geral, já que dependemos de um planeta saudável para viver bem. Então, viver em harmonia com a natureza, procurando preservá-la, procurando evitar desmatamento, destruição desnecessária. E vem, em seguida, a lei de destruição, que também dá para chamar de lei de renovação. Todas as vezes que nós desencarnamos, o nosso corpo, ele se desintegra e volta, os elementos voltam para a natureza. Então, nós reencarnamos renovados com um outro corpo. E essa lei prevê isso. Explica a necessidade da destruição para a renovação da vida, ensinando a aceitação das perdas como parte do ciclo natural. No entanto, também alerta para a destruição indevida provocada pelo comportamento inadequado do ser humano. Então, ela bota um freio no ser humano que se torna, às vezes, muito ganancioso e acaba destruindo o seu habitat ou as pessoas que com ele convivem. Lei de sociedade aponta para a importância da vida em sociedade, promovendo a solidariedade e a fraternidade entre todos os seres, união e altruísmo. Então, Deus quis que nós evoluíssemos junto com os outros, cada um promovendo a evolução do outro, interagindo. Então, a evolução sozinha não acontece, ela não existe, não tem como. Por isso que é preciso nós vivermos em sociedade. Lei do progresso. Essa lei divina incentiva o desenvolvimento contínuo, tanto material quanto espiritual, como caminho para a evolução individual e coletiva. Tudo progride na natureza. Desde que foi criado o princípio espiritual, que um dia iria se tornar espírito, ou irá se tornar espírito, ele passa por um processo evolutivo. O que é o princípio espiritual? É aquela força de coesão que anima o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal. Todos eles possuem princípio espiritual. Chegando no reino animal, existe um processo de unificação
e individualização, até se tornar um espírito que irá animar o ser humano. Então, parte do princípio espiritual e chega no espírito. Todos eles progridem e vão evoluindo. Lei de igualdade ressalta a igualdade fundamental entre todos os espíritos, independentemente de sua condição social, raça, gênero, entre outros. Ela também demonstra como as leis morais, segundo o Espiritismo, nos ajudam a refletir sobre assuntos atuais. Então essa lei aí, ela existe de todos os tempos, mas é de difícil assimilação dos povos. O exemplo, o Império Romano, ele não admitia que os hebreus ou que os escravos fossem iguais a eles. Eles se julgavam superior e, na verdade, não o eram. E nos dias atuais podemos observar algumas nações se achando superiores às outras, mas não o são. Lei de liberdade destaca o livre-arbítrio como direito essencial, mas também como fonte de responsabilidade pelas escolhas feitas. O espírito possui o livre-arbítrio conforme a sua capacidade, a sua elevação evolutiva, porque ele pode muitas vezes fazer mau uso de certas capacidades que o espírito possui. Os espíritos superiores, eles conseguem teletransportar objetos. Imagina os espíritos medianos ou de ordem inferior se tivessem essa capacidade de fazer isso. O que eles iam fazer com isso? Transportar dinheiro para sua casa, do banco, transportar joias, fazer mau uso. Então é só para quem sabe usar esta capacidade. Para quem não sabe, é limitada. Lei de justiça, amor e caridade, a 10ª lei. Ela estabelece que o amor e a caridade deve ser feito com justiça. Jamais poderemos fazer a caridade e o amor sem a justiça. E também, para se fazer justiça, ela deve ser feita com amor e a caridade. Os antigos hebreus, eles costumavam dizer que a mão direita é a mão do amor, da caridade, e a mão esquerda é a mão da justiça. E Jesus pegou esse gancho e trouxe o ensinamento: não saiba a mão esquerda o que a direita fizer. Então, façamos a caridade sem olhar se o próximo merece ou não. Sempre devemos fazer a caridade. É considerada a base para uma convivência harmoniosa. Enfatiza o amor ao próximo e a prática da caridade como expressões máximas da moralidade. Questão 785 do Livro dos Espíritos. Qual o maior obstáculo ao progresso moral? Os espíritos responderam: o orgulho e o egoísmo. O orgulho é tão gigante em nossa alma, assim como o egoísmo, que do Evangelho segundo o Espiritismo é chamado de os gigantes da alma, acrescentando mais a vaidade, né? Os 3 gigantes da alma. Tal a dificuldade que nós temos de superar essas imperfeições. Se quiserdes que os homens vivam como irmãos na terra, não basta dar-lhes lições de moral. É preciso destruir a causa do antagonismo existente e atacar a origem do mal, o orgulho e o egoísmo. Allan Kardec, Obras Póstumas. Obras Póstumas foi uma coletânea das obras de Kardec, porém não é de autoria de Kardec. Ele já havia desencarnado quando esse livro foi lançado.
O Livro dos Espíritos, Caracteres da Lei Natural. Questão 617. As leis divinas, que é o que compreendem no seu âmbito, concernem a alguma outra coisa que não somente ao procedimento moral? Todas as da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda a prática e pratica as da alma. Tudo faz parte, então, da lei natural. Questão 784. Bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? Muitas pessoas fazem essa pergunta, que a humanidade está se tornando pior, se tornando mais perversa. Mas não é isso que os espíritos responderam. Enganaste. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreendem o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Então a humanidade no tempo de Jesus era muito mais perversa, muito mais cruel. No tempo de Kardec, século XIX, já havia avançado bastante. E agora já se passaram 167 anos, se eu não me engano, do lançamento do Livro dos Espíritos. Então a humanidade avançou mais. O que aparece no meio de comunicação é aquilo que eles vendem, né? Acontecimentos de crimes, né? Corrupção, maldade, e por isso que não consegue se observar o bem que naquele momento está acontecendo em vários lugares. E acontece num grande número, ações voltadas para o bem. Temos o Livro dos Espíritos, que ele deu origem a mais 4 obras, sendo que a segunda parte deu origem ao Livro dos Médiuns, a parte que fala da vida espírita. A terceira parte, que nós temos expondo hoje, deu origem ao Evangelho segundo o Espiritismo, essa parte que fala das leis morais. A quarta parte deu origem ao livro Céu e o Inferno. E a primeira parte deu origem à Gênese, que fala de Deus e a criação. Então vamos agora dar uma olhada no Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma verdadeira fonte de ensinamentos morais. Kardec formatizou o Evangelho segundo o Espiritismo em 3 partes. Kardec formatizou o Evangelho segundo o Espiritismo da terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais. O conteúdo contém 70% do Sermão da Montanha. Então, quase todo o Evangelho segundo o Espiritismo é feito do Sermão da Montanha. E por que Kardec procurou priorizar o Sermão da Montanha? Porque foi um sermão de extrema importância. É considerada a maior obra religiosa da humanidade, inclusive para pessoas que não são cristãos. E 30% de outros textos retirados da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, todos de cunho moral. O Evangelho segundo o Espiritismo é para uso de todos. As pessoas oferecem aplicações de modo geral. Então é um roteiro que utilizaremos para a nossa vida. Dele podemos tirar os meios que se adequar com a moral do Cristo e como bem proceder.
O livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, possui uma estrutura lógica que se divide em introdução, com 5 partes gerais e 28 capítulos temáticos focados na moral de Jesus. Então, a estrutura dele foi feita desta forma, dividido em 5 partes gerais e 28 capítulos. O primeiro seria atos comuns da vida do Cristo, fatos históricos e cotidianos. Depois, os milagres, acontecimentos extraordinários relatados. As predições, anúncios de eventos futuros, palavras tomadas pela Igreja, textos usados para criar dogmas. O ensino moral, a parte pura e inatacável dos ensinos de Jesus, que é o foco central da doutrina espírita. Então, por orientação dos espíritos, Kardec retirou do Evangelho segundo o Espiritismo todas aquelas narrativas históricas e aqueles fatos polêmicos que contém no Evangelho de Jesus, que os evangelistas colocaram, porque Jesus não falou nada daquilo, foram os evangelistas que colocaram. Os 28 capítulos não seguem uma ordem cronológica da vida de Jesus, mas sim uma progressão moral e doutrinária. Então, eles enfocam a pedagogia que Jesus utilizou para trazer esses ensinamentos à humanidade. Fundamentos e bases, capítulo 1 ao 6, falam sobre a vinda de Cristo, o reino espiritual, a fé e a reencarnação. Grandes ensinamentos morais, capítulo 7 ao 17, tratam da caridade, humildade, paciência, perfeição moral, amor ao próximo e o perdão. Prática e consolação, capítulo 18 ao 28, abordam a prece, os deveres sociais, os trabalhadores de última hora, os pesares e a vida futura. Este livro mostra muito bem a capacidade que Allan Kardec tinha e de compelir suas obras numa forma pedagógica extraordinária. Então, para encerrar, Jesus, porém, disse: meu Pai sempre trabalha e eu também. Então, por isso que existe a lei do trabalho. Deus sempre trabalhou, sempre, eternamente trabalhou e eternamente irá trabalhar. Por que que ele ia criar filhos que não trabalham, que iriam viver na ociosidade? Se nós somos herdeiros do Pai Celestial, precisamos desenvolver virtudes que se aproximam dos seus atributos. E Jesus disse: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai. Muito obrigado pela atenção de todos. Que a paz de Jesus continue conosco. Agradecemos o César pela palestra. Foi um tema muito interessante, né? Bem esclarecedor. Muito lindo o jeito que o senhor fez para explicar bem sobre o Livro dos Espíritos e todos os outros, de bastante fácil compreensão. Muito obrigada. Que o senhor continue nos trazendo muitas palestras assim. Às vezes a vida não pergunta se estamos prontos. Ela simplesmente exige coragem e mesmo sem saber como você foi lá e enfrentou. Isso é força. Isso é fé. Isso é você. Continue, porque há propósito em cada passo que você dá.
Que o Mestre Jesus nos abençoe, nos proteja, nos conduzindo a um bom fim de tarde, a um excelente final de semana, que amanhã, no Dia dos Pais, seja um almoço bonito, abençoado em todas as famílias. Para aqueles que não têm mais seus pais presentes, que a gente faça uma prece por eles, emanando toda a energia boa, positiva, que o nosso Mestre Jesus nos ilumine, nos proteja, abençoe e proteja essas famílias que infelizmente têm dado tantas tempestades, né? Tantos problemas com a natureza, que Ele dê um consolo a essas famílias, abençoe as famílias que estão nos hospitais, as pessoas que estão doentes, e que a gente tenha sempre força, fé, sabedoria e pensamentos positivos. Que a gente tente fazer com que as baixas vibrações e as energias negativas não dominem o nosso dia a dia. Que mesmo quando alguma situação surgir, a gente tente pensar sempre no bem, porque Ele vai sempre enxergar. De um jeito ou do outro, as coisas sempre se resolvem. Desejo a todos uma boa noite e um bom final de semana. Logo em seguida já começam nossos passes. Peço que aguardem em fila, dando preferência para as mães com filho no colo e os idosos.